bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a gente está iniciando o nosso quadro Além do Dinheiro. Eu sou a Cláudia Torres, especialista em planejamento e organização financeira para mulheres. E esse espaço que a gente está criando é para a gente trazer mais conhecimento, porque finanças é muito mais além do que cifras. E nós vamos falar tudo sobre as dores invisíveis, dores que impactam no nosso emocional, no nosso financeiro. E eu estou hoje aqui com uma convidada muito especial, minha amiga Thaís Arcuri, agente de polícia civil, e onde ela tem uma experiência muito grande. Thaís, fala pra gente um pouquinho sobre você, o que você faz, por que você faz. Eu sou agente de polícia na Polícia Civil, né, há 19 anos. 10 anos eu trabalho na Delegacia da Mulher, a Delegacia da Mulher 1, porque agora nós temos 2 delegacias da mulher, né? A gente tem na Asa Sul, onde eu trabalho, temos também na Ceilândia, que é a DEAN 2. E a minha realidade de muitos anos foi trabalhando com essas mulheres, né, vítimas de violência doméstica. Foi nesse caminho que eu busquei o autoconhecimento, busquei também me desenvolver para poder ajudá-las até eu chegar na trilha da felicidade, né? Hoje eu sou especialista em bem-estar, produtividade e liderança, mas muito por conta de buscar ferramentas que pudessem ajudar essas mulheres vítimas de violência doméstica, vítimas de golpes, estelionato do amor, como que a gente vai falar aqui hoje. O nosso tema hoje é sobre o golpe do amor. E todas nós, independente de idade, independente de profissão, estamos suscetíveis a cair nesses golpes. Thaís, fala pra gente como que chega essa mulher, porque a maioria tem vergonha de trazer esse assunto, né? Principalmente quando ela leva esse golpe do amor para falar sobre finanças, já é um tabu. Imagina você ter que falar com a família que levou um golpe. Como que essas mulheres chegam? O que que elas trazem para você nesse momento? As que têm coragem de chegar. Exatamente. Muitas não têm nem coragem. E a gente brinca, né, que a gente tem que ter um cuidado de não julgar essa mulher, às vezes, que, né, imagina como é difícil você falar para uma amiga. Não é difícil você falar uma situação dessa para uma amiga? Imagina você falar para um estranho que você, né, sofreu um golpe, que você não sabe qual é a reação. Eu percebo muito isso lá na delegacia. As mulheres chegam muito acuadas, né, algumas destruídas emocionalmente, não conseguem muitas vezes nem falar, de tão abaladas emocionalmente. E o que a gente percebe é isso, que com o acolhimento elas conseguem se tranquilizar para falar, para compartilhar o que aconteceu, mas as dores emocionais ficam, né? Porque assim, é um prejuízo financeiro normalmente muito alto, e nesse momento ela se sente sem saída, como se não tivesse solução, né, Claudinha, assim. Inclusive, assim, uma das minhas maiores bandeiras é o autoconhecimento, porque você, olhando para dentro, você consegue curar as suas feridas. E o que eu percebo que a maioria acaba caindo no golpe do amor é por causa dessa dependência emocional, não é isso, Thaís? Eu falo, eu também adoro, eu acredito muito na questão do autoconhecimento, eu adoro uma frase que fala que o autoconhecimento patrocina a libertação de nós mesmos, né? Muitas vêm num processo de solidão de muitos anos, ou de uma certa carência, e aí a gente tem 2 cenários dentro do estelionato do amor, que é o cenário da internet, onde aparece um príncipe, literalmente, né, para a mulher. Tem como identificar o Dom Juan? Sim, especialmente o Dom Juan da internet, né? Porque normalmente são homens muito bonitos, que se identificam como militares do exército, pode ser nacional ou estrangeiro. Eles têm uma lábia muito boa, normalmente eles que procuram a mulher dentro do contexto de, principalmente Facebook, tá? É a rede que normalmente é mais procurada, normalmente são mulheres mais maduras. Mas né? dentro dos aplicativos também. Também, tem o golpe de Twitter, depois a gente vai falar. Tem alguns outros, mas a gente vamos pensar principalmente da internet, no sentido da rede social Facebook, porque é uma pessoa que normalmente acessa a rede social, né, da mulher, e ele vai começar a conversar. E o que é mais interessante é porque, assim, no começo a mulher até fica um pouco desconfiada, só que essa pessoa vai mandando provas. Às vezes ele vai mandando uma passagem, que comprou uma passagem para vir no Brasil para ver essa mulher, entendeu? Eles são muito preparados, eles têm muita lábia, então eles passam às vezes horas ali no dia com aquela mulher, elogiando, querendo saber mais dela, querendo conhecer, se aprofundar.
Só que o que é interessante é isso, muitas vezes eles não aceitam chamada de vídeo. Mas a conversa é tão boa que a mulher acaba se envolvendo, né? E vai se envolvendo, vai se envolvendo. E normalmente os golpes de internet, principalmente de Facebook, às vezes é porque eu já peguei, por exemplo, o caso que ele dizia que ia mandar umas joias para a mulher, mas que para isso ela precisava pagar o imposto dessas joias. Só que esse pagamento do imposto era uma transferência para uma pessoa física aqui no Brasil. Nossa. E assim, às vezes funcionário público, assim, de alto escalão, mas o envolvimento é tanto que elas mesmas falam lá, que parece que elas ficam cegas. E aí, quando vê, transfere. Às vezes, eu peguei uma mulher dessa situação da joia, por exemplo, que transferiu 80 mil reais para pagar no caso, né, o imposto da joia. E ele também comprou passagem, eles emitem a passagem, gente, mandam para a pessoa. E depois cancela, faz uma reserva. Então, assim, eles são muito bons, assim, o alerta é muito esse, sabe? Normalmente não aceitam chamada de vídeo. Esse é o do Face, tem o do Twitter, que normalmente, né, a pessoa chega a conhecer presencialmente também. Nos Estados Unidos é muito comum também isso. E aí ele vai envolvendo a mulher. A gente brinca que normalmente ele inicialmente, ele que paga, ele que é aquele cara maravilhoso que chama até para viagem em Paris, como teve um dos maiores golpistas recentemente de Brasília, né? Ele encantava as mulheres. Eu tenho uma empresa de engenharia, eu sou rico, e aí as mulheres ficavam encantadas com aquilo, chamavam para grandes viagens, só que na verdade quem estava bancando esses gastos era uma outra mulher, dizendo, aí depois quando ele começava um envolvimento mais aprofundado com essa mulher, ele dizia que a empresa estava passando dificuldade, que precisava de um dinheiro para essa empresa, né? Normalmente já tinha um tempo de relacionamento, e esse dinheiro ia sendo pedido aos poucos. Quando a vítima via, era 500 mil, 700 mil, como eu peguei, né, uma situação lá. Então, assim, é muito sério, né? Thaís, é verdade que tem uma quadrilha especializada em dar golpe em mulheres, principalmente aqui em Brasília, que são mulheres bem-sucedidas. Sim, é uma quadrilha, inclusive, nigeriana. A gente já fez, inclusive, operação. A gente já aprendeu alguns. Eles são especializados, hoje tem até curso, né? Na época não tinha, porque esses golpes já acontecem há muitos anos, infelizmente. E ainda acontecem, às vezes, eles vêm com discurso de que foram sequestrados. Eu já vi uma mulher pagar 400 mil reais com o discurso daquela pessoa que se identificava como militar do exército, que estaria no Afeganistão e que tinha sido sequestrado, que precisava de um resgate. E essa mulher pagou 400 e tantos mil para um resgate fictício, só que também era uma conta no Brasil. Você acredita que no primeiro relacionamento eles dão sinais que essa mulher ela tem que estar atenta para que não caia nesses golpes? Primeiro lugar é analisar quem é essa pessoa de fato, né? O envolvimento, o papo é muito bom, mas conseguiu ver, né? Essa questão da família, será que é importante também ter esse olhar? Porque normalmente eles são, tipo, eles também estão sozinhos ali, né? Eles estão sozinhos, eles falam, não fala com a família, né? Vamos ficar entre nós, eles tentam realmente convencer a mulher de não compartilhar, né, esse relacionamento com ninguém inicialmente, para que ele possa apresentar depois. Mas, assim, o alerta principal é busque conhecer, né, a pessoa, porque existem golpes até... A pessoa, a família dessa pessoa. Então, às vezes até sem Twitter, até sem Facebook. A forma que ele lidar também. Então, assim, prestar atenção nessa questão da manipulação, porque normalmente o que eles fazem? Ele vai manipulando e minguando todas as pessoas que estão em volta da mulher, para ficar mais fácil para ele. Exatamente. E aí ele ganha a confiança da mulher, a mulher começa a passar a senha do banco. Tem que prestar atenção, porque normalmente eles pedem para financiar, para comprar um telefone, para financiar uma moto, um caminhão. Carro. E aí onde que fica aí o rombo, né? Exatamente. Além do rombo financeiro, o rombo emocional, porque para essa mulher se erguer endividada, com o psicológico abalado, é muito mais difícil, não é isso? Isso, e tem vários tipos, né? Assim, hoje a gente não vai conseguir falar todos os casos, mas tem pessoas que se envolvem mesmo. Por exemplo, teve um caso de uma moça lá, Qual que te chamou mais atenção, assim, até hoje? Todos que chegaram para você. Esse para mim foi bem emblemático, porque, assim, ela conheceu por amigos, essa pessoa foi envolvendo ela, falou, vendo o apartamento que você tem,
e vamos construir no meu terreno. Eles já estavam morando juntos. Que isso aí, às vezes, acontece num relacionamento. Não está casado, mas está morando junto já, né? A gente estava até conversando, né? Sim. Quando você conhece uma pessoa, que você começa a se relacionar e que às vezes você vai casar, então gente, casamento não é contrato de amor. Casamento é contrato financeiro. Então você tem que saber e assim, falar sobre dinheiro ainda tem um tabu muito grande. Sim. E às vezes a pessoa casa e ainda assume dívidas. Exatamente. Então, tudo isso tem que ficar muito claro, mesmo num relacionamento, porque a gente está falando de golpe, de pessoas estranhas, mas às vezes você está se relacionando com uma pessoa também que já tem dívidas, então você tem que prestar muita atenção também nessa situação, né? É possível pesquisar, inclusive, na internet, o nome da pessoa, às vezes aparece lá, né? Agora, é importante saber, por exemplo, esse caso dessa moça, ela era muito ocupada por ser médico. Quando o tempo passou, ele construiu a casa toda e depois terminou com ela. O terreno era dele, é lógico que ela entrou na justiça, tá, gente? Mas você imagina você ficar sem sua casa, né? Ela vendeu o apartamento dela e quando ela se viu sorte, que era uma pessoa que tinha uma condição econômica, mas assim, isso acaba com o emocional da mulher. A desestrutura, porque às vezes fácil, né? Exatamente, você construiu né? Você comprou aquele bem com muito sacrifício, com muito suor, e de repente. E isso é muito comum, é muito interessante. Por exemplo, esse golpista que deu golpe em várias mulheres aqui, que ia para Paris com as mulheres, ele fez mais ou menos em 8 ou 9 mulheres. E eram valores muito altos, né? E tinha alguma coisa, algum registro? Porque a mulher também ela pode buscar um pouquinho aprofundar. Hoje, com a internet, né, com a tecnologia, tem como você também buscar. Porque normalmente vai ter algo sobre essa pessoa, né? Sim. Já registrado, principalmente nessa questão de golpes. Sim, você pode consultar na internet, que normalmente nos processos, para mulheres ficam em sigilo, mas normalmente você consegue. Eu já tive casos de mulheres que descobri que ele tinha Maria da Penha, descobri que tinha né, você tem esse direito, pode também. É o que eu falo, as pessoas ficam com vergonha, mas pode buscar essa informação, né? Você tem fontes, seu amigo que tenha um acesso aí, constar o nome também dentro dos processos, né, judiciários. Tudo é válido. Normalmente o SEJU já tem. Exatamente, porque assim, você não vai pedir exatamente o nada consta. Olha só, vou namorar com você, você pode pegar o nada consta. Não, você vai pesquisar, né, por fora, pela internet, mas os sinais principais é isso. A pessoa ficar te pedindo dinheiro, por exemplo, um golpe que foi muito interessante, que foram assim, quase 20 mulheres uma vez que eu trabalhei, e ele sempre falava, era um bairro mais, foi lá na região de São Sebastião, e ele sempre fazia a mesma história. Ele falava que vendia celular e que esse caminhão para todas as mulheres que ele namorava. Ele começava a namorar, assim, 1, 2 semanas depois ele falava que o caminhão dele tinha tombado, era a mesma história, gente. O caminhão dele tinha tombado e que ele precisava de X reais, aí era 10, 9, 17. Foram muitas mulheres. E aí essas mulheres acabavam passando esse dinheiro para ajudá-los e depois nunca mais viam dinheiro, né? Então, assim, é muito complicado, assim, às vezes não é volume tão baixo, às vezes né, são valores altíssimos, como eu já vi 700 mil, 800 mil, 400 mil, que realmente desestruturam muito a vida da mulher. E eu queria até que você falasse um pouquinho, Claudinha, porque às vezes a mulher acha que não tem solução, né? Eu até brinco quando eu estou atendendo, quando eu era do plantão, que agora eu não sou mais, que, assim, é um consolo, porque não deixa de ser um consolo, mas, assim, a gente não pode achar que a vida acabou, que não tem solução. Porque para tudo na vida tem solução, né? Minha mãe falava muito isso quando eu era pequena, que só não tem solução para a morte. E como educadora financeira, como a Cláudia você podia falar um pouquinho disso, né? Tem solução, elas podem se reorganizar e realmente se refazer numa estrutura financeira. É muito difícil, eu sei que e muitas mulheres focam muito no problema. Isso. E todo problema tem solução, né? Thaís, como sua mãe falou, só não tem solução para a morte, e às vezes ainda tem algumas situações que tem solução. Mas quando a mulher já é difícil para ela emocionalmente, mas a gente tem todo um trabalho que é um processo onde a gente faz
um trabalho até de autoconhecimento, para poder também tratar um pouquinho, identificar também essas dores. Por isso que a gente fala aqui muito além do dinheiro. E essa mulher é possível sim, a gente faz todo o planejamento, a gente faz estratégias de redução de dívidas, estratégias de redução de gastos, para ela poder se reorganizar e seguir com a vida dela. Não, não é fácil, Não vai mas ser não é fácil. impossível, né? A E, gente sempre consegue, além do apoio, porque aqui o que a gente conversa com a pessoa é muito sigiloso, sem julgamentos, e é importante você ter esse apoio de uma pessoa que realmente tem esse acolhimento, que olha olho no olho, para acolher, principalmente quando ela está tão sensível, tão machucada, tão destruída emocionalmente. Porque é difícil. Quando acontece uma situação dessa, o financeiro afeta no emocional e o emocional afeta no financeiro. E a gente está aqui trazendo esse assunto em pauta justamente para estar ajudando. Além desse trabalho que eu faço, que é essa organização financeira, tem também, Thaís, dentro lá da delegacia, algum programa de apoio psicológico para essas mulheres? Sim, hoje a gente tem os núcleos integrados de atendimento à mulher na polícia. Nós temos em 6 delegacias, né, nas 2 DEANs, em P11, que é no Núcleo Bandeirantes, P38, né, que é a 38ª DP, que é em Vicente Pires. Nós temos também na 6ª DP, que é no Paranoá. E, por último, a gente tem também na 29ª, que é no Riacho Fundo. Essas 6 delegacias, elas têm o acolhimento psicológico, onde a gente oferece para as vítimas 3 sessões ali com a psicóloga, né? E essa psicóloga, ela pode encaminhar também para a nossa rede de enfrentamento, porque a gente tem uma rede maravilhosa dentro do sistema do GDF, a gente tem o Sejus, que é o projeto delas, a gente tem o CEANS, que são Centros de Atendimento Especializados de Atendimento à Mulher, a própria Casa da Mulher Brasileira, né, aqui na Ceilândia. Então, assim, a gente tem uma rede muito, muito vasta para que essa mulher tenha esse acolhimento, esse apoio emocional que ela vai precisar, né, porque realmente desestrutura, desestabiliza, mas é importante que ela se fortaleça e principalmente se organize e pense que sim, tem solução, né? E que a questão da criminalização, a polícia normalmente vai buscar. Infelizmente, muitos não têm bens, porque a gente pode pedir quebra de sigilo bancário, a gente pode pedir restituição de bens no sentido de apreensão de alguns bens, se a pessoa tiver, mas nem todos têm. Por exemplo, os nigerianos lá, no caso dessa pessoa específica que aconteceu um golpe, né, um golpe maior, que ele ia para Paris com as mulheres, conseguiu poucas coisas, mas é possível conseguir também algumas apreensões de bens, né, dessas pessoas que fizeram golpes. Tem essa Desses questão, homens. essa questão, por exemplo, a questão emocional, esse abuso emocional, né, que a gente pode falar. Tem pessoas que acham que essa violência, que eu queria dizer que a violência psicológica, as pessoas acham que não tem muita diferença da violência psicológica e violência física, né? A violência psicológica, ela é tão dolorosa quanto a física. Com certeza. A violência psicológica, na verdade, é mais no caminho de diminuição. A situação do estelionato amor, ela fica com o emocional muito abalado. Mas para que seja uma violência psicológica, por exemplo, só para a gente diferenciar, foi bom que você entrou nesse assunto, porque a violência psicológica é quando você tem um relacionamento afetivo onde essa pessoa te diminui, Sabe isso que eu ia falar? chantageia, ela mina sua autoestima, diz que você é fake, que você é gordo, que ninguém vai te querer. Esse é o assunto mais Falado hoje, que eles mais falam, né? Tentar diminuir. Isso acaba com a autoestima da mulher. Então, tem alguns casos que ele faz até a mulher duvidar da saúde mental dela. Sim, exatamente. Tanto que ele manipula, ele é manipulador. Sim, exatamente. Então, assim, a violência psicológica, ela tem muitos nuances, né? E a gente precisa dessa atenção, né? Porque não é normal a pessoa ficar te diminuindo, ficar, né, questionando sua capacidade, às vezes, né? Você não é boa. Eu acho assim, qualquer relacionamento começou a diminuir, a colocar defeito, é um sinal. Preste atenção nesses sinais. Tem sinais, na verdade, né, Thaís? Tem. Muitos sinais. E a questão da paixão, né, do envolvimento emocional ali, acaba, e principalmente que eles são especialistas em envolver e principalmente em argumentações, né, muito convincentes, que fazem com que a mulher, às vezes, ela não consiga
racionalizar bem. Então, você que está vendo aqui, antes de tomar uma decisão, se você está vendo que a pessoa está te pedindo dinheiro por algum motivo, para, né? Primeira coisa, para. Não vai no impulso. Tenta conversar com alguém. Eu falo muito, eu sou especialista em felicidade, né, Cláudia? Eu falo, procura aquele seu relacionamento positivo. Não aquela pessoa que vai acabar com você, vai te criticar. Não, você vai procurar aquela sua amiga, aquela sua boa amiga, que você sabe que, de preferência, é bem analítica, que tem discernimento, que ela vai analisar e ela vai te ajudar a analisar. Às vezes tem alguém de fora que vai ter uma outra percepção, porque às vezes quando a gente está apaixonada, a gente meio cega. Isso. Então, quando a gente tem alguém do lado, talvez ele tenha ainda esse olhar mais crítico, né? Que vai também te ajudar a ter essa percepção dos sinais. Isso, exatamente. E buscar ajuda mesmo é importante, se você já caiu, se não, é isso, é aquela história, para, né, não, antes de agir. Não, por exemplo, hoje, a maioria dos golpes, muitos deles são por conta dessa ausência do parar para poder refletir e tomar uma atitude, né? A gente está falando do estelionato do amor, mas tem muitos estelionatos por aí, e a maioria das vezes a pessoa fala, eu estava correndo, eu estava fazendo isso, eu não consegui parar para pensar, aquele da fotinho, né, que a pessoa se faz por... E mulheres, nós que trabalhamos com mulheres e a gente gosta de empoderar mulheres, vocês têm que buscar ter essa liberdade financeira, ter esse cuidado com as suas finanças, ter o poder de escolha para vocês realizar esses sonhos. E como eu sempre falo, não deixa de buscar esse autoconhecimento, esse olhar para dentro, porque às vezes essas dores invisíveis é que faz com que a gente caia nesses golpes, não é isso, Thaís? E a mulher, ela tem muito esse tendência a ser mais emocional e maternal, de querer ajudar, né? Então, quando o homem vem trazendo um problema que ele precisa de solução, logo a gente quer ajudar, né? Questão financeira, o que a mulher quer? Ela logo quer ajudar. Só que é um ponto de reflexão. Precisa de fato ajudar? Quanto tempo de relacionamento você tem? Analisa muito bem essa situação para que você possa refletir e ver se, né, aquele dinheiro que você está... Porque, assim, é o que eu falo. Você tem que analisar vários fatores, mas principalmente quanto tempo de relacionamento você tem para a pessoa já estar te pedindo dinheiro. Que intimidade, né? Logo no início, pedir para comprar alguma coisa, para poder financiar uma moto. Isso. E até fazer contrato de relacionamento, porque isso é uma coisa que as mulheres têm muito receio, né? Mas fazer um contrato de relacionamento. Deveria ser comum, como eu falei. Isso, né? Olha, vamos dizer, vai ser a partir de... Aí você está entrando com a sua casa, como foi essa moça que vendeu o apartamento. Foi para construir no terreno de uma outra pessoa. A gente tem que ter esse cuidado de deixar, né, no papel, de deixar formalizado. Porque quer queira, quer não, e aí muitos homens agora também estão fazendo contratos, né, de namoros agora. As mulheres também precisam ter essa preocupação de às vezes, fazer um contrato de um relacionamento, que seja namoro também, ou que seja uma união estável. Eu tenho uma amiga que ela conheceu uma pessoa no aplicativo de namoro, os dois estão juntos, ela queria muito casar, simplesmente ele foi lá, foi olhar essa questão aí das finanças, ela estava super endividada porque teve empresas, então ele não casou com ela ainda, enquanto não sanar, ele não quis também assumir essa dívida. Então assim como aconteceu com ela, né, pode acontecer. Nesse caso, tem duas opções. Caso, ele pode fazer a separação total de bens. Mas hoje as mulheres têm que se resguardar. Isso, é importante até falar isso, ele pode fazer a separação total de bens, ou porque a parcial ia comprometer, porque a partir do momento que ele entrasse no relacionamento, qualquer dívida nova, e se ela tem esse perfil, então assim, você vê que até isso, se ele não casou, serve de lição, olha, não casou... Lição, tem o ônus e o bônus. Exatamente, né? Então assim, eu acho que a gente tem que ter esse olhar, e até analisar isso também, né, ter esse cuidado. Eu falo que às vezes o relacionamento pode fazer o bem, né, no sentido de que às vezes a pessoa tem uma educação melhor financeira, traz mais o contrário também, né, Eu gosto muito de focar nessa questão do relacionamento. Casais que pensam juntos e enriquecem juntos. E aí você tem que ter essa linha. Tem os objetivos comuns, tem os objetivos individuais, mas a mulher vem de uma cultura, desde a época das nossas avós, que a gente deixou sempre o provedor, para o homem.
E hoje, o meu trabalho aqui é empoderar mulheres. A gente quer que ela não deixe os seus sonhos na mão de outras pessoas. Buscar a autorresponsabilidade, para ela ter, eu falo, quando a gente fala empoderamento, às vezes soa meio pesado, né? Tem pessoas até que não gostam, mas eu não falo no conceito, eu falo no sentido dela ter essa liberdade financeira, a liberdade para ela fazer as escolhas pessoal, social, financeira, para a vida dela, para ela buscar essa independência, porque a gente não sabe o dia da manhã. E eu acabei de atender uma aluna. Isso acontece muito, Thaís. Por exemplo, por que eu falo desse empoderamento? Justamente por isso, porque a gente não sabe o dia da manhã. Ela se abdicou à carreira dela para cuidar dos filhos, da casa, do marido. Ele era militar, então ele sempre crescendo, e ela parou. Já com 45 anos, simplesmente ele pediu o divórcio e ela se viu ali, perdida, tendo que recomeçar do zero. Nossa, tem muitos casos. Então, é isso que a gente não quer. A gente quer que essa mulher e que as mulheres busquem essa independência financeira, porque principalmente quando ela está num relacionamento abusivo, fica muito mais difícil, com a autoestima baixa e tantas outras coisas. E é mais difícil, não é? A dependência econômica é um dos principais fatores, né? Que faz com que as mulheres faz com que as permaneçam mulheres nesses permaneçam, não relacionamentos. rompam o ciclo da violência, exatamente. Você vê como é sério, como é importante realmente, né? Aí fica mais um alerta. Muitos homens, inclusive, fazem com que a mulher entre nesse movimento de sair do emprego. Se a pessoa está te controlando muito, né? A gente não está querendo Falando que você da trabalhe, roupa, saia. né? Normalmente eles É começam um a falar ali ponto de da atenção roupa, muito grande também. É uma coisa para. proibindo de sair com as amigas, com os amigos, né? Até ir na casa de Exatamente. familiares. A gente tem que ficar Quantas mulheres alerta. eu vejo que me relatam, eu trabalhava, né, eu tinha independência, ele fez eu sair do emprego, blá, blá, e aí depois não conseguem sair desse relacionamento porque dependem economicamente da pessoa, né? E ainda tem um outro fator, né? Por exemplo, quando ela separa ali, que pede ali o divórcio, é mais difícil para ela recomeçar. E às vezes eles usam o nome dela numa empresa. Então, quando está com o nome Sim, sujo, ainda é muito mais difícil você sim, recomeçar. Então, sim. ficar muito atenta a essas questões também. Sim, ainda tem isso mesmo. Às vezes ainda usa o nome da esposa, ainda acaba com o nome da esposa, não é? E depois ela ainda fica com o nome sujo quando termina o relacionamento, é verdade. Eu vim de um luto, foi muito difícil para mim, né, tomar conta dos negócios, das filhas, mas existem casamentos falidos. Então, quando a mulher, às vezes ela já está, às vezes nesse momento que a gente está falando, às vezes ela já está pensando, né, em se divorciar. Então, fique atenta. Por quê? Porque você também sair, você tem que se planejar financeiramente para você também sair de um relacionamento. Porque às vezes ela quer sair, sai com a mão na frente e outra atrás, e é muito difícil. Então, é bom também, se querem, né, divorciar, ter também um planejamento financeiro para você sair dessa relação e não sair tão ruim, né? E a independência financeira, ela dá poder de escolha, né? Isso. Eu É falo que muito poderoso sobre isso. liberdade, poder de escolha, É ser poder de dona de escolha. si, que é o melhor Isso. presente que uma mulher pode se dar. Sim, Né? muito Eu bom. quero agradecer você. Obrigada, Muito Claudinha, foi um obrigada prazer. por você estar trazendo esse conhecimento que pode trazer e ajudar muitas mulheres que estão passando por essa situação e que a gente está aqui, sim, para estar apoiando, para pegar na mão, para acolher. Não é isso, Thaís? Sim. E aí fica realmente a dica do autocuidado, né? De ir para um caminho de autoconhecimento, de realmente buscar pessoas, de preferência num ambiente próximo, né? Que ainda tem risco, mas muito menor, com pessoas, com amigos, né? Porque até com aplicativos você pode vir pessoas que não são aquilo ali que eles estão falando que são, né? Quanto mais nas redes sociais, muito cuidado, muita atenção, né, nesse aspecto, e vamos ser felizes, né, que, né, a felicidade também é um caminho aí que é uma habilidade, mas vamos buscar isso, vamos buscar um caminho de realmente de autoconhecimento para que você saiba quem é você, se você tem alguma carência, algum gatilho emocional aí, uma tendência com a dependência do outro, para que você não caia, né? Acabe sendo uma vítima fácil desses estelionatários. Quando a gente fala sobre essa questão do autoconhecimento e que a gente passa por uma dor muito grande, por exemplo, quando eu passei pelo meu luto, então foi muito importante para mim ter esse olhar, porque a dor é tão grande
que parece que os tijolinhos caem por dentro. E a gente duvida dos nossos princípios, dos nossos valores. Acredito. É por isso que eu defendo muito essa bandeira. Então, quando isso está muito definido para você, você não sujeita as coisas que não faz sentido na sua vida. Por isso é que é Verdade. importante, né, ter esse autoconhecimento. Você tratar dessas feridas invisíveis. E a gente vai falar disso mais adiante. Por isso é que a gente trouxe esse quadro Além do Dinheiro. Porque não é sobre dinheiro, é sobre mudanças de hábitos, comportamento, mentalidade. É muito mais que cifras, é sobre as pessoas que nós amamos. Por isso que a gente trouxe esse quadro aqui, para trazer esse conhecimento, para te ajudar e você transformar sua vida financeira, realizar os seus sonhos. É sobre isso, não é, Com Thaís? certeza. E só para finalizar, antes que eu esqueça, o crime de estelionato, realmente só a pessoa pode fazer o boletim de ocorrência, mas se for uma pessoa idosa, acima de 60 anos, qualquer pessoa pode fazer uma denúncia de estelionato do amor, tá? Que às vezes é muito comum, principalmente nos idosos acima de 60 anos. Tem algum caso que você queira relatar sobre essas questões? Você falou que eles ameaçam, né, com nudes, tem algumas coisas Tem outros assim. crimes, né, onde eles envolvem a mulher de uma forma que às vezes acabam a convencendo de às vezes enviar um nudes, alguma coisa assim, e o que acontece? Infelizmente, a mulher, eles ameaçam que vão expor a imagem da mulher nas redes sociais, para ela não ser exposta, o que ela faz? Ela paga. Só que é um caminho sem volta. Aos nudes. É o crime de extorsão, exatamente. É um caminho sem volta. A pessoa não para de extorquir até que a mulher resolve realmente registrar a ocorrência. E aí, infelizmente, já perdeu muito dinheiro, né? E no final das contas, a maioria realmente não faz a divulgação, tá? Normalmente, quando faz a divulgação, é mais ex-marido, ex-namorado tá com raiva. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado também, mesmo com relacionamentos, tá? Fico alerta, que às vezes é um namorado, é um ex-marido, mas depois ele, na hora da dor, do término, de não aceitar o término daquele relacionamento, ele às vezes divulga essa imagem nas redes sociais. E aí, muito triste. Thaís, Tá bom? muito Obrigada. viu? Foi um prazer Logo mais estar a com gente você. pode estar falando, Claro. aprofundando mais em alguns assuntos. Eu já quero agradecer você por Foi um estar prazer. participando. Ela hoje está com a gente no primeiro episódio Além do Dinheiro. Obrigada, gratidão.